quer sempre mostrar que o outro, de alguma forma, sempre foi pior. Então isso é um lashon hará. Ah, mas também fulano é assim. Ah, fulano conseguiu entrar na faculdade, porque também o pai bancou. Ou seja, a pessoa sempre... mas tem que estudar, né? Ah, mas também o fulano tem carro e vai para onde ele quer. Ou seja, a pessoa sempre tem uma coisa para dar mais desculpa. Ou seja, esse é o lashon hará. Ou seja, a pessoa ela sempre tem uma palavra negativa. E muitos irmãos da tradição judaica, inclusive, os sábios, como o Rambam, que é o Maimônides, né? Deixa eu ver, outros, né, renomados estudiosos da palavra de Deus, né, do judaísmo, eles atestam. Por que eu estou citando o judaísmo? Porque o judaísmo é a primeira religião que Deus entregou a sua palavra, foram os judeus. Então eles mesmos atestam isso baseado em quê? Na própria Bíblia. Em muitas pessoas que falaram mal, né, de alguém, de alguma autoridade, ou reclamaram, murmuraram, a lepra tomaram eles. Alguns, veja só, alguns foram tomados de lepra literalmente, o corpo ficou realmente, né, com a lepra, outros não. Outros, a lepra se alojou dentro da sua casa, algum problema aconteceu. Então nós temos que ter cuidado com o que realmente nós falamos, né, de quem nós murmuramos, sobre a murmuração, né, de quem falamos, quero dizer. Então temos que estar vigilantes. Diga assim, eu preciso estar vigilante. Depois você pode pesquisar mais para você ver que faz sentido, sim, entender que o pecado da língua está atrelado à lepra, digamos assim. Bom, e aí o que eu quero dizer mais, ainda falando sobre essa questão da língua, né? No lugar de a gente falar maldosamente, por que não falarmos de forma positiva? Né? Então, a tradição também de muitos sábios de Israel dizem que é importante nós termos uma palavra positiva para falar uns dos outros. Apesar muitas vezes dos defeitos que temos, né, das nossas falhas, mas sempre olharmos o máximo que pudermos para o lado positivo e as qualidades uns dos outros. Porque se nós formos olhar para os defeitos, ninguém vai gostar de ninguém. Né? Ninguém vai gostar de ninguém, essa aqui é a verdade. Então, é bom também falarmos de forma positiva uns dos outros. Né? Por exemplo, elogiarmos as qualidades. Tem uma palavra que é dita assim, é um jargão bom na área da liderança, né? Do estudo de liderança, que diz o seguinte, inclusive no livro Liderança com Propósito, aliás, Igreja com Propósito, do Rick Warren, ele fala, né? Ele diz que quando você for elogiar, elogie em público. Quando você for exortar, exorte no particular. Então chame a pessoa no particular e converse. Elogie, porque constrange, né? As pessoas podem não entender aquela colocação, né? Então a gente tem que ter certa cautela, tem que ter uma certa maturidade. Eu acho que a gente só consegue chegar nesse nível com maturidade. A pessoa imatura, ela expõe, ela fala, né? Ela de forma até há um desequilíbrio. Então eu digo porque já passei por isso, então era falta de maturidade da minha parte. Mas a gente vai amadurecendo, a gente vai pegando algumas pancadinhas aí na vida, a gente vai pegando umas pancadas na liderança, a gente vai pegando umas pancadas por onde a gente passa, e nós vamos aprendendo a lidar melhor com as situações com maturidade, conversando, sabendo dialogar. Então, por que não falarmos de forma positiva? Então, aqui é uma questão legal, porque assim, quando nós elogiamos, aí vem uma coisa interessante também sobre esse estudo, sobre falar de forma positiva, que seria o lashon tov, né? Não o lashon hará, o lashon tov. O lashon tov é a fala boa, é falar de forma positiva para uma pessoa ou em relação a uma pessoa. Então veja, é legal você elogiar algo que as pessoas muitas vezes elas não sabem que elas têm como qualidade. E às vezes isso serve como incentivo. Às vezes a pessoa ela é uma pessoa muito fiel. Você vê fidelidade nas atitudes dela, no comportamento dela. Ela é uma pessoa respeitosa. E às vezes você falar para essa pessoa isso é bom, porque às vezes ela não enxerga essa qualidade. E quando você fala dessa qualidade, essas qualidades podem servir como impulso para grandes conquistas que ela pode ter na vida dela. Então, por exemplo, você fala, poxa, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa com potencial. E aí, às vezes, a pessoa ela recebeu tanta palavra negativa que aquilo, poxa vida, vindo de uma pessoa
com uma autoridade, ou de um irmão, ou de uma pessoa respeitosa como você, aquilo serve sim como um grande incentivo. Talvez aquilo abra o entendimento dela para qualidades que ela não percebia que ela tinha. E essas qualidades com certeza irão fazer ela conquistar muitas coisas. E também, às vezes também não é bom você elogiar por aquilo que a pessoa já nasceu de forma inata. Por exemplo, tem pessoas que nasceram com uma beleza. Aí você fala assim, você é muito belo, você é muito bela. Você elogiar, mas a pessoa já sabe. Isso é isso que vai fazer pouco, só vai talvez aumentar mais o ego. Mas é bom você elogiar aquilo que uma qualidade que talvez ela não esteja vendo. Quem está entendendo? Então assim, você fala assim, poxa, você é uma pessoa dedicada, a sua dedicação vai fazer você chegar em vários locais, você pode alcançar os seus sonhos, você pode alcançar seus objetivos, né? Isso também é viver com propósito, isso é viver né, debaixo de um propósito, que é ter dedicação, é ter empenho, é ter disciplina. E para nós conquistarmos nesse mundo, irmãos, para termos, né, para entesourarmos para a nossa família, para a igreja, para os irmãos, para sermos bênção por onde nós passarmos, nós precisamos desse conjunto de qualidades e disciplinas para nós conseguir avançar. Então, e quando nós não conseguimos isso, nós falamos de forma negativa, aí, querido, a lepra ela está às portas. Talvez, como eu disse na vez passada, que talvez não seja a lepra de forma literal, mas seja a lepra em algumas coisas que acontecem em nossa vida. Às vezes uma situação que não consegue ser resolvida, uma coisa que está emperrada, talvez esteja ali um pouco de murmuração que deve estar acontecendo, reclamação. Tem um livro chamado Senhor, mude as minhas atitudes antes que seja tarde demais. E o autor, ele fala um livro inteiro sobre murmuração. Ele vem traçando aquele evento que aconteceu lá em Números, que o povo reclamava de Moisés, e eles ficavam rodando ali, irmãos. Quanto mais eles reclamavam, mais eles ficavam. Então, a reclamação vai fazer a gente ficar no deserto por mais tempo. E aí, como é que você está enfrentando o seu deserto? Ai, Jesus! Como é que... Você talvez não está murmurando, mas você está murmurando no seu coração, que é pior, que Deus conhece o coração. Talvez você, porque o que acontece? Às vezes você pode não estar murmurando, mas está fazendo o corpo mole no meio da tribulação. Está assim, deixa a vida me levar, tá bom, se der certo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, pare com isso, pelo amor de Deus. Sabe? Fique firme, pare de murmurar, de reclamar, pare de fazer corpo mole, vamos para cima, você vai conquistar. Você tem que ir com objetivo, tem que ir com vontade mesmo. Pois é, né, apóstolo? Não, vamos, meu irmão. Vamos, meu irmão, para cima, vamos conquistar. Falava com o irmão essa semana. E aí, varão, vamos ficar firme? Vamos para a igreja. Não deu para ir dormir. Meu irmão, vamos se fortalecer no Senhor. Né? Então, queridos, tem muito a ver, eu creio que... Aí nós vamos entrar aqui num ponto, né, mais à frente, mas assim, eu creio que isso tem muito a ver, eu quero dizer assim, sobre realmente murmuração e reclamação, tem muito a ver com aquilo que Deus pode fazer por nós. Né? Se reclamarmos, vinha as consequências, mas se vir a fidelidade, vinha as boas palavras, nós vamos conseguir avançar. Então, se você está passando uma tribulação hoje grande, não peça para Deus tirar a tribulação, peça poder para você suportar. Porque nessa tribulação nós vamos crescer, nós vamos avançar. Se tirar as tribulações, qual é a graça da vida? Né? A gente não vai crescer, não vai avançar. Então, não sei qual é a tua tribulação hoje, mas com certeza é um grande aprendizado. E se está longa a estrada é porque o vaso, é complicado o vaso. O vaso é aquele barro mesmo, daquele complicado, irmão, que você bate, você amassa, o bicho não pega a liga, e você põe aquele, sabe, e mexe e não vai. Bem que o barro antigamente era para dar liga no cimento, quem lembra? Antigamente, em 1850, meu tempo, usava-se barro. Hoje é o verdalite, você põe lá, mas antes que dava liga era o barro, né? Colocava um pouquinho de barro na massa e tinha que colocar na proporção, porque senão depois de um tempo, aquele reboco, ele rachava, se colocasse barro demais, né? Então, o de menos, tinha que achar um ponto ali, né?
Até o Vedalite, né? Vedalite, você coloca também na proporção, você colocar demais, né? Também danifica. Racha também, né? Então, quer dizer, então são as técnicas antigas, né? Essa é a engenharia dos antepassados e funcionava, né? As pirâmides do Egito estão aí para comprovar isso. Você vê lá as pirâmides lá, né? As construções antigas comprovam que os caras eram bons nas técnicas, né? Então tá. Então assim, tem uma fala positiva, né, sobre a vida, sobre as circunstâncias que você está vivendo. Não reclame. Hoje eu ouvi uma frase interessante, que o vencedor é um perdedor que nunca desistiu. Tomou posse aí? Eu estava assistindo um testemunho do delegado Fábio Silva. Ele estava dizendo que fez 40 vezes concurso. E ele passou depois em 7. Então, é um vencedor. E ele só tem um salário de 30 mil, né? Só isso. Acho que ele ajudava, né? 30 mil por mês? Ajudava, né? Aí o cara ralou, né? Para ser delegado, né? Mas assim, então, realmente, um vencedor é um perdedor que nunca desistiu. Então, a vida também, porque nas derrotas nós aprendemos. Nós temos também que aprender com as derrotas e saber o que as derrotas querem nos ensinar. Tá bom? Não tenha vergonha das derrotas. Tenha vergonha de ser derrotado e não fazer nada. Né? Todo mundo aí, mano, não tem super-herói não. Não vai conseguir. Agora tem que se preparar, tem que perseverar, tem que se automotivar, tem que querer, entendeu? E aqui o que Deus está propondo para nós aqui, para nós já caminhar para finalizar essa palavra? Deus está propondo para nós, irmãos, como é que eu poderia dizer? Deus está propondo um desafio para nós, com as suas leis, com os seus princípios. Ele fala assim, olha, você pode viver a sua vida, você fazer o que você quer. Viver na gandaia, como eu passo de manhã cedo, ali vim para a igreja, eu fico pensando, o que uma mulher, um monte de cara, está sentado 6h30 da manhã numa rodada de cerveja. Eu fico pensando o que a pessoa, sabe, o que ela vai ganhar, talvez se for uma pessoa que já está bem instruída na vida, tem seu salário, mas já vai jogar tudo pelo ralo. Concorda comigo? O que uma pessoa, 6 horas eu tenho que estar descansando, meu irmão, com a família, tomando um café da manhã abençoado, indo para a igreja. É isso, agora está numa rodada de... Agora, é bem provável, não julgando, mas um julgamento, assim, probabilidade que eu quero fazer, provavelmente, uma pessoa que sabe não vai fazer isso. Ficar numa rodada, e se faz, não está jogando tudo pelo ralo, tudo aquilo que conquistou. E aí, né, onde que mora a sabedoria? Então Deus está propondo, você pode viver o que você quiser viver, fazer o que você quiser fazer, mas é o seguinte, eu estou propondo a bênção para você. Aí ele fala, depois nós vamos ver lá na frente, nós vamos caminhar, nós vamos ver Deuteronômio ainda, vamos chegar a Deuteronômio 28, e ele vai falar, olha, eu proponho a bênção e a maldição. Escolhe a bênção, você vai avançar. Você vai conquistar, com certeza. Vai passar umas lutas, vão passar umas lutas, irão passar, porque faz parte do processo, mas vocês vão entender que comigo é bem melhor a caminhada. Tá bom? E aí, queridos, aqui no capítulo 15, como eu estava falando no início, aqui tem a lei que fala, os princípios da lei aqui, né? Vamos colocar os princípios dessa lei, que falam sobre a purificação. Não necessariamente são pecados, mas podem se tornar pecados. Porque veja, aqui fala, olha só, no capítulo 15, no versículo 2, fala assim, ó. Falai aos filhos de Israel, diz-lhes, qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. O que acontece? Uma vez eu ouvi um irmão falando assim, a Bíblia não fala de masturbação, então não tem problema. Eu falei, não fala? Fala, está aqui. Levítico, capítulo 15, versículo 2. Homem que tiver fluxo seminal, o seu corpo será imundo por causa do fluxo. Ou seja, aí continua. Esta, pois, será a imundície por causa do seu fluxo, e seu corpo, se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, essa é sua imundície. Ou seja, aqui está levando o sêmen mesmo do homem. Mas aqui, claro que está falando de alguém que tem algum problema, de haver uma espécie de fluxo, que eu não quero usar outra palavra, vou usar o fluxo, uma palavra eufêmica, para não falar o nome original, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então,
Esse fluxo que sai aqui geralmente se faz menção a um homem que tinha algum problema nesse sentido. Algo que saía naturalmente, podemos dizer assim. Assim como mulheres, depois nós vamos falar, que tinham um problema com o seu fluxo menstrual. De sair sem, digamos assim, fora do período. Aqui é uma questão. Entretanto, o princípio não muda. Aqui vai ter outra passagem que eu não estou recordado, a passagem exata, depois a bispa Selachá, ela me fala, que fala sobre o homem lançar o seu sêmen. Então, ou seja, sobre a terra, ou seja, aí fala da própria masturbação. De lançar, ou seja, porque aí, irmãos, que entra um dilema na vida do homem. Porque quando o homem entra, principalmente na área da adolescência, que ele é levado a essa prática, é um pecado que ele pode, uma prática que pode levar ele a pecados graves e também está maculando a santidade de Deus. Porque, veja bem, a pessoa que tem essa prática, ela com certeza está desejando ou pensando em alguém. Ela não sai à toa. Principalmente o homem, que ele é muito visual. Eu estava lendo o contraste que existe entre homem e mulher no casamento, principalmente na questão da intimidade, e como a cabeça do homem pensa e como a cabeça da mulher pensa. Por exemplo, o autor dizia o seguinte: quando a mulher sai do banheiro, o homem ele é visual. Ele olha primeiro para o quê? Para ela. Despida ali, se arrumando e tal. Ele olha para ela. Agora, se o homem sai do banheiro, o que a mulher olha? Tu tá molhando o tapete, pega a toalha! Ou seja, ela não está preocupada com o visual. Ela quer ver se está fazendo correto conforme ela quer. Então, é interessante, isso é verdade. O homem pode estar molhando, ele já fica olhando. E ela nem imagina, mas ele está apreciando, olhando. Mas a mulher, se o homem sair, a mulher, pelo amor de Deus, estou molhando o tapete, eu botei novinho, estava seco. Tu vai secar esse negócio, não sei o quê. Vai escorrer o banheiro. Sai daí, seu... Poxa vida, poxa, tu pensa que é fácil lavar o banheiro e é cansativo. Interessante que é assim exatamente o contraste que existe, né? Então, queridos, assim, existe essa santidade, como eu estava falando, né? Que Deus quer que o homem tenha em relação à sua vida pessoal. Então, isso aqui é um dilema que o jovem vive. Agora, interessante também uma coisa, que existe a pulação. Alguém já ouviu falar da pulação noturna? Vou explicar para você o que é a pulação noturna. É a pulação noturna. Geralmente noturna. O que acontece? É assim. Por exemplo, você pode pensar, apóstolo, é quase impossível, né, um homem, né, ficar mesmo sem mulher e tal, é difícil, ele precisa, realmente é muito difícil. Entretanto, os homens que se guardam, se preservam, se santificam, Deus dá o escape. Naturalmente o corpo ele produz esse fluxo do homem, sem ele estar pensando em nada. É como se fosse uma forma de aliviar as tensões emocionais, os desejos dele. Isso acontece naturalmente. Já conheci homens que ficaram anos sem ter, né, relação íntima, se preservando, se guardando, esperando um casamento, e eles falam que ocasionalmente, durante a noite, isso acontecia, sem eles quererem. Quando acordavam, já tinha acontecido, e eles iam, né? Então, mas isso é um escape que eu creio que o próprio Deus deixou. Só que aqui ele fala de uma situação no qual o homem mesmo, ele está buscando isso, mas aqui também faz menção a algo que talvez seja um problema de saúde do homem. Agora, por que está aqui no texto? Eu creio, irmãos, que isso aqui esteja justamente para causar um certo temor, um certo respeito na comunidade. Você já imaginou um homem que tem esse fluxo andar assim, as pessoas vendo? Seria uma coisa muito estranha, né? Principalmente a mulher. A mulher está andando, ela tiver problema, né, com fluxo de sangue, como havia lá na Bíblia mencionando, e aquilo está manchando, saindo, é algo muito constrangedor, tanto para a mulher como para quem vê. Então, a ideia era que eles se preservassem, que eles se atentassem para isso, e também eles buscassem, evidentemente, né, se separar em algum momento, quando tivesse talvez o pico, né, ou de uma situação como essa. Bom, e aí, queridos, aqui no versículo 18 do capítulo 15, ele fala: se um homem coabitar com a mulher e tiver emissão de sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. A mulher, aqui ele fala quando eles têm problemas e mantêm relações assim mesmo. Então você vê que Deus está regulando
essas questões. Não é bagunçado. Não é dizer assim, apóstolo, como é que diz assim? Em 4 paredes tudo pode. Uma vez eu ouvi um meme ridículo na rede social. Uma mulher comemorando que estava menstruada porque naquele dia ela ia ter relação. E aí ela estava feliz porque ela estava menstruada e ia ter relação, estava pulando junto com o marido, celebrando. Aí eu falei, nossa, aqui é de uma deselegância, né? Terrível, né? Coisa assim. Aí eu falei, Deus perdoa, né? Até pela ignorância, a pessoa não sabe, né? Mas dizem que às vezes até a mulher sente mais vontade, algumas mulheres, justamente quando estão nesses períodos. Já ouvi comentários. Agora, interessante que a medicina diz que é complicado e não é interessante o homem ter relação com a mulher nesse período da menstruação, porque no sangue sai todo tipo de toxina que está no corpo dela. E aquele sangue ele é prejudicial para a saúde de ambos. E então, aí um colega meu uma certa vez falou, apóstolo, a medicina atesta muita coisa que a Bíblia fala nos mandamentos. Aí eu falei assim, amém, mas eu sigo alguns princípios, não é porque a ciência comprova. Porque lá na época dele não tinha ciência para dizer, olha, tu tem que fazer porque a ciência está dizendo. O que eles tinham que obedecer? Não é porque a ciência está dizendo, é porque Deus está dizendo. Ou seja, a obediência está acima daquilo que eu entendo. Se Deus está falando, irmãos, concorda comigo que Deus está acima da ciência? Deus precisa detalhar com detalhes porque não é. Você vai comprovar depois disso no dia a dia, saúde, né? Então, queridos, é importante o homem também ter essa consciência. Ele não é um animal. Não é aquele negócio, não, comigo é todo dia, não é assim. Você tem que respeitar os fluxos. Você é pior que o animal, porque o animal ainda respeita o cio do outro. O cachorro, ele só mantém quando está no cio. E o homem, às vezes, quer ser pior que um cachorro. Ele tem que respeitar, não é assim bagunçado. Né? Assim como você tem que... E veja isso como algo bom para nós homens, porque Deus nos controla, porque senão a gente não teria controle nenhum. Então isso aqui vem para nos controlar, a lei de Deus vem para nos controlar, para nos moldar. Eu falei, ei, vai freando aí, tu tá se transformando num bicho, né? Que não tem controle, é insaciável, é que nem uma pessoa viciada, né? Que não tem controle, ela não consegue se dominar, o vício toma, né? Viciada em dopamina. E queridos, e para concluir aqui nós vamos ler 2 Reis, capítulo 7. E aí eu vou fazer um contraste aqui interessante que eu falei sobre a vida desses 2 leprosos. Desses 4 leprosos, nós vamos terminar aqui essa palavra de hoje. Olha que interessante, 2 Reis, capítulo 7, que diz assim, ó, versículo de número 3 em diante. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade. Se morrermos lá, morreremos lá. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Ou seja, não tem jeito para nós. Estamos leprosos, se formos entrar, vamos morrer, se sairmos, vamos morrer. Então, que assim seja o nosso destino. Versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e de cavalos, e ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Versículo 7. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestes, se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam.
Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Então, é interessante, eu não vou ler tudo aqui, senão vai se alongar bastante a leitura aqui. Eles vão avisar o rei do que tinha acontecido, porque os sírios tinham armado, né, um arraial, né, para lutarem, né, e avançarem contra Israel. E ali eles, devido à profecia, né, de Eliseu, Deus manda sons ali que confundem os sírios. Eles acham que o exército está vindo, um exército muito grande, e eles fogem, deixam tudo. E aí os leprosos que estão do lado de fora vão lá, e não é à toa, porque está citando leprosos aqui, irmãos, não é à toa, você vai já entender por quê. E aí eles vão, exatamente, a cidade, irmãos, de Israel, a cidade de Israel estavam praticamente assim, consumidas pela fome, pela desgraça, porque estavam fora da presença de Deus. Não ouviam o profeta Eliseu. O profeta estava dizendo, irmão, o profeta está pesado, irmão, não é porque ele era gordo, não, porque o homem era grande, o homem era durão, o homem tinha uma palavra dura, irmão, uma palavra assim, fortalecida. E ele batia, e o pessoal dizendo, não vamos aceitar. E o rei ficava mais duro ainda, e o profeta batia e falava, vocês são pecadores, e isso, e Eliseu fazendo grandes sinais, né? E até, né, pessoas ressuscitarem, o machado levitar, fez coisas assim sobrenaturais, né? E aí ele vai dizer, então, esses leprosos aqui vão avisar ali o rei. Depois o rei pensa que os sírios estão armando para eles, olha, eles deixaram o arraial porque eles foram se esconder para nos enganar. E aí eles vão lá no arraial e realmente não tem ninguém. Não, pega os caminhos que eles foram e vê se eles estão escondidos. E os soldados vão ali, né? O capitão junto com os soldados vão ali, vão seguindo e vê as roupas, as armas tudo jogadas e olha, realmente eles foram embora, né? E aí, irmãos, eles conquistaram tantas coisas, deixaram tantas coisas ali que deu para alimentar o povo, né? Que o povo estava tão faminto que o capitão, depois ele é atropelado por essas pessoas, pelos carros, ele morre, justamente cumprindo uma profecia no início desse capítulo que Eliseu fala, olha, nós vamos vencer, nós vamos avançar e outra coisa, vai ter comida e tal, e eles eram tão incrédulos que eles diziam assim, nem se Deus abrisse a janela dos céus, aconteceria um milagre. Já pensou nisso? Como é que o cara abre a boca para dizer, nem se Deus abrisse a janela dos céus, esse milagre ia acontecer? Ele duvidou. E eles iam falar, por causa da tua palavra, você vai morrer. Você vai acontecer isso com você. Oi? E da prova da comida ainda ia, né, ser sentenciado ali, né? Depois ele... a morte seria justamente para ele não comer, né? Porque a fome era intensa, quando ganharam, iriam comer, e ali acontece, né, que ele é atropelado ali, né? Então, o que eu quero dizer aqui para você com essa palavra aqui? Eu vejo como a redenção desses leprosos. Eu vejo como a redenção deles. Olha que contraste interessante. Quem realmente estava leproso aqui na história, irmãos? Quem era que estava leproso realmente? Eram os leprosos? Ou era o povo que estava lá, irmãos, que estava incrédulo, que não acreditava em Deus, que estava duvidando do profeta? Quem era que realmente estava leproso aqui na história? Era o povo que estava. E olha como Deus ele é inteligente, irmãos. Ele faz um contraste. Ele pega 4 leprosos para acabar com a fome do povo, para ser usado por Deus, para anunciar a vitória de Deus. E aqueles que estavam na posição eram quem? Os verdadeiros leprosos. Está vendo o contraste da lepra, como acontece? Apóstolo, mas o texto está dizendo que eles eram leprosos. Sim, mas eles foram redimidos. Você vê que a fala deles, não, vamos falar não, vamos ficar aqui depois. Não, rapaz, a gente vai morrer aqui se a gente não falar. Alguns falam assim, não, vamos ficar aqui mesmo, tá bom, rapaz, mas está amanhecendo aí, o povo vai saber e vão matar a gente aqui. Então vamos levar uma palavra boa para o povo? Vamos levar uma palavra boa para o rei? Vamos. Eles vão anunciar primeiramente, claro, ali ao rei, e o rei vai, bora ver se esse negócio é verdade. E aí Deus dá a vitória, né? E aí Deus também acaba com a fome, irmãos. Havia uma fome muito grande, inclusive nesse texto, ou melhor, nesses textos, né, de Reis, é dito inclusive que os pais matavam, né, os próprios filhos, né, para se alimentar.
A fome, irmão, deixa você totalmente fora de si. Ao ponto de um pai matar os filhos e comer parte, né, fazer um canibalismo ali para se alimentar. Então, irmãos, a fome é um negócio que destrói, né? Destrói ou não destrói? Deixa você enlouquecido. É você ficar 5 dias sem comer. Irmão, você ficar uma manhã já está se tremendo todinho. E a fome mata. Mata literalmente, né? E mata. Eu acho que com água você ainda fica um bom tempo ainda, né? Mas sem a comida. Aliás, assim, com a água você ainda fica um tempo ainda assim, né? Ainda fica um pouquinho. Agora tirou a água aí que vem desidratação, aí já vai prejudicar os rins, aí sabe, o estômago, rapaz, é complicado. É muito complicado. Queridos, então essa é a palavra, quem recebe essa palavra? Então, fechando esse contexto, né, de Levítico, eu quero dizer para você que você guarde o seu coração, você não murmure, você não reclame, que você guarde a sua vida pessoal, o que você faz na sua vida pessoal, o que você faz na sua vida particular. Pode não parecer, mas conta muito para Deus. Conta muito para Deus. Você precisa ter a sua santidade, deve começar lá na sua vida particular, né, na sua vida bem reservada. O que você fala, não só nessa questão íntima que nós falamos, mas também no que você fala, o que você está vendo, no que você está ocupando muito o seu tempo. A gente precisa estar realmente vigilante, precisa estar atento. Ou aquilo que você está fazendo e aquilo que você não está fazendo também. Tem coisas que são para nós fazermos na nossa vida particular, que são melhorias para a nossa vida, e muitas vezes nós estamos o quê? Preguiçosos, relapsos, relaxados demais, né? Por exemplo, às vezes você não pega um livro para ler, você não pega uma Bíblia para meditar, você não tem prazer na leitura, você não estuda, você não faz um exercício físico, entendeu? Você você precisa ocupar a sua mente. Conversei com um jovem essa semana e falei para ele, olha, se você precisa alimentar a sua mente, entendeu? Você precisa ler, você precisa estudar, você precisa meditar. Você precisa ocupar a sua mente assim com uma leitura, tirar pelo menos 1 hora de leitura. Irmão, seja sincero, você consegue tirar 1 hora de leitura? Você precisa tirar, você precisa. Não se ofenda, com muito respeito. Se você não faz, você tem preguiça mental. Eu tinha preguiça mental. Porque a minha educação foi precária. Na educação que eu falei na escola. Não tinha alguém para incentivar, para mostrar, era precário. Então, quando eu falei, não, peraí, hoje eu já tiro 1 hora e meia de leitura intensa, direto ali, lendo, meditando. Você precisa tirar. Ah, apóstolo, mas o senhor também tem tempo, mas você tem que arrumar o seu tempo. Entendeu? A melhor dica é de manhã cedo, quando você acorda. Porque se você deixar para ler de noite, eu leio só à noite. Irmão, difícil ler à noite. Porque você passou o dia todo trabalhando, fazendo um monte de coisa, com certeza você não vai conseguir ler. Você vai ler para dormir. Você começa a ler aí. Lê um parágrafo, aí bateu, foi o sono. Não estava com nenhum sono, mas foi só ler, deu um sono, meu amigo. Incrível. É bom para quem tem ler, é bom para quem tem insônia, né? Tá aí, Kerlon, tá conseguindo dormir, é bom começar a ler. Vou dar um desafio para você, ler 3 vezes o Salmo 119, e aí, antes de dormir. Topa? 3 vezes o Salmo 119? Grava aí, Harrison, 3 vezes o Salmo 119. Ele tiver com o olho assim aberto, acordado assim, Kerlon vai ler a Bíblia, Kerlon. Dá para ele o Salmo 119, ele vai ler, vai ficar que nem zumbi aqui não, acordado assim, olhando todo mundo. Bora ler. Bota ele para ler. Amém, Harrison? E não dorme, espera ele terminar. Quando ele estiver na metade do Salmo 19, eu quero. Está roncando. Amém, queridos? Quem recebe essa palavra? Amém? Vamos nos pôr de pé então, vamos orar? Amém? Glória ao Senhor.